Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos ambientes de trabalho mais extremos que existem, o mundo sob pressão. É isso mesmo. Estão falando de túneis, de fundações de pontes, lugares onde a física simplesmente dita as regras de um jeito muito, mas muito rigoroso. E para guiar a gente nessa jornada, temos aqui o anexo 6 da NR15. Para conversar sobre isso, trouxemos um especialista no assunto. Bem-vindo! Exatamente. E olha, obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui para falar de um tema tão importante. Porque esse anexo não é só um documento, sabe? Ele é, na verdade, um manual de sobrevivência. Cada item que tá ali foi escrito com base em lições bem duras, aprendidas da pior forma, sobre o que acontece quando a gente ignora as leis da física. Entender essa norma é, sem exagero, o que separa uma operação segura de uma tragédia. Perfeito. E o nosso roteiro de hoje vai seguir direitinho o ciclo de uma operação segura. Vamos começar entendendo o ambiente, o que está em jogo. Depois, vamos definir quem é responsável pelo quê. Na sequência, a gente vê a preparação, as regras do jogo, durante o trabalho, a fase crítica da descompressão e, por fim, como é que um perito analisa se tudo isso foi feito da forma correta. Vamos nessa? Então vamos lá. Começando pelo básico. Antes mesmo de entrar nas regras, a gente precisa entender onde estamos pisando. O que de fato define o trabalho hiperbárico. Olha, a definição da norma é muito precisa. Não é só sobre estar num lugar com alta pressão. O ponto-chave mesmo é a segunda parte, a exigência de uma descompressão cuidadosa. Pensa no nosso corpo como se fosse uma garrafa de refrigerante. Quando ela está fechada, sob pressão, mais gás se dissolve no líquido, certo? Se você abre a tampa de uma vez só, o gás forma bolhas de um jeito violento. No nosso corpo, essas bolhas de gás no sangue e nos tecidos causam a chamada doença descompressiva, que pode ser gravíssima, até fatal. Então, o trabalho hiperbárico é, essencialmente, gerenciar essa abertura da garrafa de um jeito extremamente lento e controlado. E a norma já começa colocando as cartas na mesa, né? Classificando a atividade com insalubridade em grau máximo. Na prática, o que isso significa para a empresa e para o profissional de segurança do trabalho? Significa que o risco é oficialmente reconhecido no nível mais alto que existe. Para a empresa, isso já implica no adicional de 40% sobre o salário mínimo para o trabalhador. Mas o mais importante é que isso eleva o nível de responsabilidade legal a um patamar altíssimo. Já para o profissional de SST, a mensagem é clara. Aqui não tem margem para erro. A fiscalização é muito rigorosa e, num eventual processo judicial, a primeira coisa que um perito vai checar é se as regras para o grau máximo foram seguidas à risca, sem tirar nem pôr. Entendido. Se o risco é máximo, a organização tem que ser impecável. E isso nos leva direito para a nossa segunda parte, a definição clara dos papéis e das responsabilidades de cada um. Exato. A norma não deixa nenhuma ponta solta aqui. O empregador é a base, o alicerce de toda a estrutura de segurança. Ele precisa designar as pessoas certas, como o encarregado que vai ser o líder operacional ali no dia a dia, e um médico qualificado, que, atenção, não é qualquer médico, tem que ser um profissional com conhecimento em medicina hiperbárica. E além das pessoas, ele tem que fornecer toda a infraestrutura, desde a orientação clara sobre os riscos até as instalações médicas adequadas no canteiro. E qual seria a diferença crucial entre os deveres do empregador, que está numa posição mais estratégica, e os do supervisor, o encarregado, que está ali na linha de frente, no calor da operação? Ótima pergunta. Se o empregador constrói o palco, o encarregado é o diretor da peça em tempo real. Ele tem o poder e o dever de, por exemplo, parar a compressão na mesma hora se um trabalhador reclamar de dor de ouvido. É ele quem garante que um novato seja acompanhado de perto, que seja instruído. A segurança da equipe, minuto a minuto, está nas mãos dele. Então, a segurança é uma via de mão dupla. O trabalhador também tem suas próprias obrigações, né? Com certeza. E são obrigações que não dá para transferir para ninguém. O limite de idade, por exemplo, entre 18 e 45 anos, não é aleatório. Ele reflete o pico da capacidade do nosso corpo de lidar com essas pressões extremas. A aptidão médica, que tem que ser verificada a cada 6 meses, é como se fosse a licença dele para operar nesse ambiente. E a proibição de álcool é super importante, porque o álcool afeta a circulação, a percepção, e isso potencializa os riscos de um jeito absurdo. Ok, papéis definidos. Agora, vamos para a fase de preparação. É como se fosse um checklist de pré-voo de um avião. Cada detalhe precisa ser checado antes da decolagem para um ambiente pressurizado. E essa vigilância da saúde é contínua, não para nunca. Não adianta ser aprovado uma vez só. O corpo da gente muda e é por isso que o atestado só vale por 6 meses. E tem um ponto muito interessante, que é a regra do retorno. Se o trabalhador fica afastado por mais de 10 dias, não importa o motivo, ele precisa ser reavaliado. A norma parte do princípio que algo pode ter mudado na saúde dele nesse período, e com isso não se brinca. Agora, vamos falar dessa placa de identificação. Parece uma coisa simples, um crachá. Mas o subtítulo aqui diz que é um salva-vidas. Por que isso? Porque essa placa fala por um trabalhador que talvez não consiga falar. Imagine o seguinte, um desses profissionais sofre um acidente de trânsito voltando para casa. Fica inconsciente, é levado para um hospital. A equipe de emergência, ao ver essa placa, sabe na hora. Atenção, essa pessoa trabalha em ar comprimido. Isso muda completamente o protocolo médico. Certos procedimentos, certos medicamentos poderiam interagir de forma perigosa com o nitrogênio que ainda está dissolvido no corpo dele. Então essa pequena placa de metal carrega uma informação médica que pode salvar uma vida. E temos também proibições bem específicas, como não beber refrigerante e não fumar. Qual a lógica por trás disso? Sim, e a lógica é bem direta. Bebidas com gás, como o nome diz, colocam mais gás no sistema digestivo. Sob pressão, isso pode causar um desconforto gigantesco, até complicações sérias. E fumar, bom, fumar compromete a capacidade dos pulmões, que são as ferramentas principais para a troca de gases e para equalizar a pressão. São regrinhas simples que evitam problemas enormes.
Checklist feito, preparação concluída, agora sim entramos na câmara de trabalho. Quais são as regras e os limites que valem durante a operação? Esse gráfico mostra a relação mais importante do trabalho hiperbárico. Quanto maior a pressão, menor o tempo que você pode ficar lá dentro. É uma regra de ouro, baseada em décadas de estudos sobre como o nosso corpo absorve gases. A partir de 1 kg por centímetro quadrado de pressão, a jornada de 8 horas já era, não é mais segura. E lá no limite de 3,4, o tempo de trabalho despenca para apenas 4 horas. E, importante, esses números não são negociáveis. Certo? O tempo de trabalho acabou. E agora vem a parte que você mencionou lá no começo como a mais perigosa de todas. A subida, a descompressão. Exatamente. Chegou a hora de abrir a garrafa de refrigerante. Todo aquele gás que o corpo absorveu sob pressão precisa sair, mas de forma lenta e controlada. É aqui que as regras são mais rígidas, mais detalhadas, porque um erro na descompressão pode ter consequências imediatas e muito graves. A norma traz umas tabelas bem grandes e detalhadas para isso. Isso que a gente está vendo é só um pedacinho, um exemplo. Como é que elas funcionam na prática? A lógica toda é a do estágio ou da parada de segurança. Você não sobe direto para a superfície. Com base na pressão e no tempo que você ficou trabalhando, a tabela te dá a receita. Suba até a pressão X e espere Y minutos ali. Nesse exemplo, para quem trabalhou até 6 horas numa pressão de 0,9, a descompressão exige uma parada de 4 minutos a uma pressão de 0,3. Cada combinação de tempo e pressão tem sua própria receita de descompressão que precisa ser seguida à risca. E mesmo depois de seguir a tabela certinho e chegar à superfície, o trabalho de segurança ainda não acabou, né? De jeito nenhum. Esse período de observação de 2 horas é a rede de segurança final. Os sintomas da doença descompressiva podem demorar um pouco para aparecer. Manter o trabalhador no canteiro perto da equipe médica e da câmara de recompressão garante que, se qualquer coisa der errado, a resposta seja imediata. Ir embora do canteiro antes de dar esse tempo é um dos erros mais graves que se pode cometer. E isso nos leva à nossa última etapa. Vamos mudar um pouco a perspectiva agora e pensar com a cabeça de um perito judicial ou de um auditor de segurança. Como é que ele avalia se tudo foi feito corretamente? Para um perito, a verdade está nos documentos. Ele vai seguir exatamente esse checklist que está na tela. Primeiro, os ASOS. O trabalhador estava com o exame em dia e apto naquela data? Segundo, a folha de registro da operação. Ela foi preenchida direitinho? Os horários, as pressões, tudo bate com o que a tabela de descompressão exige? Depois, ele vai olhar os registros da qualidade do ar. Estão em dia? E por fim, a pergunta de ouro. As 2 horas de observação foram documentadas? A falta ou a inconsistência em qualquer um desses registros é uma prova material de negligência. Não tem para onde correr. E a própria norma faz questão de deixar claro o peso de uma falha como essa. Sem dúvida. A norma não diz que o descumprimento pode levar a um risco. Ela é categórica, caracteriza o grave e iminente risco. Do ponto de vista prático, isso dá ao auditor fiscal o poder de embargar a obra na hora. E num processo judicial, essa frase é simplesmente devastadora para a defesa da empresa, porque ela estabelece uma presunção de culpa. O que nos deixa com essa pergunta final que é muito poderosa e serve de reflexão para todos os profissionais da área. Exato, porque no final das contas, especialmente no trabalho hiperbárico, os seus registros não são só burocracia. Eles são o diário de bordo da sua operação. Eles contam a história do seu compromisso com a vida das pessoas. A questão é, que história os seus registros estão contando hoje? Uma história de segurança ou uma história de negligência? Fica aí a reflexão.